Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este vídeo instrutivo para você que deseja entender o que é a lógica e como desenvolver a lógica. Vamos lá? Bom, pessoal, mais uma vez agradecendo você que está assistindo esse vídeo. Eu recebi muitas perguntas sobre a lógica de programação. A gente nasce com isso, eu consigo desenvolver isso, eu consigo melhorar isso. E então vamos sanar essa dúvida para você, ou quem sabe para algum amigo seu que tem essa dificuldade, essa dúvida, vamos esclarecer. Para entender o que é a lógica, como melhorar, a gente precisa entender o funcionamento do cérebro. Ou do próprio ser humano, ou de um animal, tanto faz. Muitas pessoas já nascem com certas aptidões. Por exemplo, uma pessoa ela pode ser melhor que outra pessoa para desenvolver tal tarefa. Por que ocorre isso? Porque o cérebro aprende por repetição, por treino. O cérebro é uma máquina que está sempre aprendendo e ele está sempre tentando ir à frente de você, ele está sempre tentando te ajudar. Então, por exemplo, se você cai, se você está andando na rua e você cai, você tropica, o que ocorre? O teu cérebro tenta aprender com aquilo. Ele vai analisar o que te fez cair e a próxima vez que ele se deparar com a mesma situação, ele vai te alertar e vai te dizer, opa, tome cuidado com isso. Então você vai evitar aquilo. Certo? É como diz aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Então, teoricamente, pensando nisso, ou logicamente, se você jogar água quente num gato, por favor, não façam isso. É óbvio que quando você jogar água nele, ele vai também ter medo, porque ele vai pensar que a água é quente. Provavelmente algum imbecil já fez essa experiência. Bom, para ter surgido esse ditado, algum idiota já fez isso. Espero que não, espero que ninguém o faça. Então o cérebro ele aprende e ele tenta se antecipar às situações. Então, por exemplo, eu posso melhorar a minha lógica? É óbvio que pode. Você pode não ter lógica alguma, mas eu não entendo, não tenho raciocínio lógico para ser um programador ou para desenvolver qualquer tarefa. Não, é possível a gente aprimorar isso. Óbvio que você vai precisar de dedicação, foco e treino. Treino, treino. Como que tu treina? Como que funciona então esse aprendizado do cérebro? A nossa cabeça, ela tem... Posso estar falando algumas bobagens aqui, tá? Mas é no sentido figurado para que vocês entendam. Mas é mais ou menos assim, tem sentido, tá? A nossa cabeça, o nosso cérebro está dentro da nossa cabeça. A nossa cabeça, o compartimento que guarda o nosso cérebro, ele é físico e ele não se expande. Então, o nosso cérebro não tem a capacidade de crescer. Então, teoricamente, algumas aptidões que a gente vem a desenvolver, outras deixam de existir, por exemplo, que é o que ocorre com a pessoa que perde a visão. O que vai acontecer? Aquela área responsável pela visão, ela vai tender a atrofiar, ou ela vai perder a funcionalidade porque não tem mais sentido. Então o cérebro vai deixar de ter o mesmo tratamento com aquela área do cérebro e vai dar atenção às demais, que ele vai passar a utilizar mais. Por exemplo, a audição, o tato, a degustação, isso vai aumentar. Então, por exemplo, se tu ficar 2 dias aí com os olhos fechados, a sua audição tende a melhorar. Ela tende ao quê? Talvez não seja melhorar, mas talvez você passe a prestar atenção em mais detalhes que você não prestava antes. Por quê? Porque você tende a tentar se localizar, ou se mover, ou perceber as coisas através desses sentidos que agora tendem a receber uma melhor atenção que antes você tinha com a visão. Obviamente você não precisa dedicar todo esse tempo, você não precisa mais
digamos assim, o sentido da visão te fornece mais informações do que o sentido da audição, porque você vê, então você não precisa estar prestando tanta atenção. Isso ocorre também, por exemplo, digamos, para músicos. Como eu toco algum instrumento, uma pessoa normal que não tem interesse musical em nenhum instrumento, ela ouve a música como um todo. Se você começar a tocar guitarra, por exemplo, você vai passar a ouvir mais detalhadamente a guitarra de uma música e vai passar a ignorar os outros instrumentos. Mesma coisa ocorre se você for tentar escutar a música e identificar a bateria de uma música. Você vai tentar assimilar, você vai tentar separar os instrumentos, ou seja, vai ignorar os outros instrumentos e prestar mais atenção na bateria. E assim funciona o nosso cérebro com os nossos sentidos. E assim também funciona o que a gente aprende, o que a gente consegue desenvolver, que é aqui então o raciocínio lógico. Então, se você quer aprender, se você quer entender o que é o raciocínio lógico, a lógica nada mais é, por exemplo, uma coisa simples que eu vou citar agora. Digamos, eu coloco escrito no papel o número 1, o 2 e o 3. E daí eu pergunto assim, qual seria o próximo número a ser escrito? Se eu coloquei o 1, o 2, o 3, eu posso pensar o seguinte, vai ser o 7? Não tem nenhuma lógica nisso aqui. Por quê? Se eu estou colocando o 1, o 2, o 3, logicamente o próximo número seria o 4. Então o 1, o 2, o 3. Então eu posso seguir vários padrões. Por exemplo, eu aumentei de 1 a 1. O 4 seria o próximo número depois do 3. Como todos os números foram um sequencial do outro, eu coloquei o próximo. Eu estou aumentando, não estou diminuindo. Eu poderia colocar o 0, não, eu estou seguindo, estou aumentando. Então são vários padrões que você identifica, que você aprende a identificar. Então nesse caso teria o padrão do menor para o maior, do número sequencial ao 3, do número do próximo número, entenderam? Esse é um pensamento lógico, certo? E é assim que a gente aprende a lógica. Nada mais é que prática. Exercícios práticos, você tem que desenvolver. Como você desenvolve isso? Como você faz para desenvolver então o aprendizado que te favorece no uso do raciocínio lógico? Você pode jogar xadrez, é uma ótima ferramenta para desenvolvimento cerebral. Tá? Palavras cruzadas, importantíssimo. Leitura. Leitura é essencial. Ler faz o quê? Eu já pensei assim, poxa, para que eu vou ler um livro se eu posso assistir um filme que já me dá tudo pronto, com os sons, com as imagens, entenderam? Aquela história da visão que eu falei antes. A nossa visão, ela limita os outros sentidos porque ela forma um ambiente mais claro para a gente. A gente tem todas as informações necessárias a ler. Óbvio, não consigo sentir o gosto, não consigo sentir o cheiro. Mas talvez eu não precise. Quando eu vejo, eu sei que eu estou vendo um objeto. Por exemplo, eu vejo um mouse. Eu vejo aqui, eu tenho um mouse na mão. Eu sei, a minha visão já me deu aquela instrução toda que eu sei que é um mouse. Eu não preciso seguir. Então, se eu não tivesse a visão, eu teria que tocar. Quando eu toco nele, daí eu tenho que assimilar algumas coisas e perceber que isso é um mouse. Ok? Então, a leitura, ela faz com que? Ela faz com que o seu cérebro tenha que criar as imagens, ele tenha que criar os sons, ele tenha que criar o olfato, os sentidos, ele tenha que simular. Então, quando você simula, você está estimulando o seu cérebro a desenvolver essas áreas. Então, quando você desenvolve essas áreas, você tende a tratar melhor essas situações. Outro exemplo, por exemplo, eu como músico, quando eu estou... ninguém nasce e já sai tocando uma guitarra, um violão. Você tem que treinar, é difícil, você tem que colocar os dedos. Mas o que faz você acertar as notas no lugar certo e posteriormente, depois de muita prática, você sair tocando músicas sem precisar olhar e a sua mão já faz as instruções sozinhas? É o treino. O treino vai fazer com que isso ocorra, porque o seu cérebro vai aprender os locais e ele vai conseguir trabalhar praticamente sozinho.
mais claro ainda, provavelmente você aí utiliza o computador e utiliza as teclas de atalho dos aplicativos. Com o passar do tempo, a gente já consegue pensar no que a gente quer e automaticamente o seu cérebro já consegue ir lá e mandar instruções para a sua mão teclar na tecla de atalho sozinha. Você nem pensa ir no atalho, clicar. A sua mão já faz sozinha aquela instrução. E é muito comum isso na área de programação. Por exemplo, a gente está programando certos atalhos da ferramenta que a gente utiliza, a gente já faz sozinho. Por exemplo, clica para compilar, para depurar, para passar de página. Isso já faz automaticamente. Você não precisa pensar naquilo para fazer. O seu cérebro já consegue demandar isso sozinho. Tá? Então, essas são algumas dicas para você aprender o que é o raciocínio lógico e como desenvolvê-lo. Então, muita leitura, palavras cruzadas, jogar xadrez, isso favorece muito. E, obviamente, leia sobre o que é lógica. Faça testes de QI, você vai entender o que é o raciocínio lógico. Tá? Você vai entender o que é e assim o seu cérebro vai aprender a tratar aquilo. Por que muitas pessoas não têm dificuldade? Porque nunca se depararam com a necessidade de tratar o raciocínio lógico. Porque elas nunca praticaram. Então não tem, é como andar de bicicleta. Se você nunca andou de bicicleta, é óbvio que você não vai saber, você vai ter que praticar. A partir do momento que você aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais vai esquecer, porque o seu cérebro já entendeu como funciona aquilo, como funciona o equilíbrio, como funciona a mecânica da coisa. Então, assim você aprende. Prática. A prática vai fazer com que o seu cérebro entenda e aprenda. Nosso cérebro é uma máquina incrível. Eu criei uns vídeos de uma palestra que eu estava apresentando e nisso eu falo sobre o aprendizado do cérebro, como é a nossa máquina, como funciona essa máquina incrível que todos nós temos. Então pratiquem, não deixe de praticar. Isso vai fazer você desenvolver essa ferramenta e as suas necessidades vão se resolvendo sozinhas a partir do momento que você vai ensinando o seu cérebro. Beleza, pessoal? Eu gostaria de contar com o seu joinha, com o seu compartilhamento para ajudar o canal. Beleza? Fica aqui o meu abraço e até a próxima videoaula. Até mais.